Olá, tudo bem? Aqui é o Elmo e você é bem-vindo no canal Minutos com Jesus. E hoje nós vamos tratar de um tema aqui diferente, dentro do nosso tema que nós estamos tratando agora, que é o Apocalipse, né? O livro do Apocalipse. Mas nós vamos dar uma paradinha aqui. E nem sou eu mesmo que vou dar esse tema. O nosso irmão, o profeta Vinícius, ele vai falar disso por alguns longos minutos, que vai ser muito interessante. Por isso eu quero compartilhar com vocês. E eu vou deixar na descrição o link da mensagem completa dele, tá bem? E vocês vão gostar muito. E compartilhem depois com aqueles que vocês amam, que acham que devem tomar este conhecimento que é muito valioso para a nossa vida espiritual, tá bem? Existem orações contrárias que estão muitas vezes te prejudicando e você não se dá conta, que são as orações contrárias, que estão dando uma legalidade espiritual para que coisas ruins entrem na sua vida. A Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 5, no verso 19, preste atenção: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. A Bíblia fala e feitiçarias. Aqui está falando de pessoas que frequentam a igreja, que podem estar pregando, que podem estar cantando, mas suas orações são orações de feiticeiro. Por quê? Porque eles oram algo que é contra a vontade de Deus. Eles pedem coisas para a tua vida que não é direção de Deus para a tua vida. Olha como isso é sério. E como nós precisamos ter discernimento. É por isso que devemos ter um grande cuidado com quem impõe as mãos sobre a nossa cabeça. A pessoa que está orando por você, impondo as mãos sobre a tua cabeça, se ela estiver orando ao contrário da vontade de Deus, ou ao contrário da direção de Deus para a tua vida, aquela oração, ela pode amarrar a sua vida. Ela pode amarrar coisas que Deus tem para a sua vida. Nossas palavras têm poder. E quando você deixa alguém colocar a mão na sua cabeça, você está dando autorização espiritual para aquela pessoa ministrar sobre você. Ministrar na sua vida espiritual, transferir na sua vida espiritual. Há orações, e eu vou contar para você, vou começar aqui só para você entender um pouco mais esse tema. Certa feita eu fui orar por uma moça que estava com uma foto na mão, e ao me aproximar, aquela moça disse: profeta, você pode orar pela vida do meu marido? Eu disse: claro que eu posso. E coloquei as minhas mãos naquela foto para começar a orar, como ela havia me pedido. Aí, quando eu comecei a orar, o Espírito Santo disse para mim: não ore. Não ore? Eu entendi direito, o Espírito Santo: não ore. E o Senhor disse para mim: não ore, porque não é marido dela. Aí eu perguntei para ela: vem cá, você está pedindo oração por ele? Ele é seu marido mesmo? E daí ela disse: na verdade, nós estamos começando a nos conhecer. E eu gosto muito dele. E ele está se separando da mulher dele. E eu quero que o Senhor ore para que dê certo o nosso relacionamento. E eu disse: eu não posso fazer isso, porque ele está casado com outra mulher ainda. Você tem que entender, é algo espiritual que ele e a mulher têm
Como que eu vou orar para vocês ficarem juntos se o homem está casado com outra mulher? Se eu tivesse orado sem discernimento espiritual, a minha oração teria sido uma oração contrária à vontade de Deus. Onde se viu eu orar para Deus abençoar algo que está errado? Isso não tem como. É que nem você orar para comprar a casa de um vizinho seu. Mas espera aí, a pessoa não está pensando em vender, a pessoa não está pensando em sair dali, e você está orando para ela sair da casa, para você comprar a casa dela. Isso é uma oração contra a vontade de Deus, porque pertence a outra pessoa aquela casa. Se um dia aquela casa for posta à venda, aí é diferente. Mas caso contrário, você está fazendo uma oração de feiticeiro. Uma oração contra a vontade de Deus, contra a direção de Deus. Então, orações fora da vontade de Deus e tomar coisas que não lhe pertencem é uma oração de feiticeiro. Olha só, eu li a história de um certo homem que foi pedir oração para uma profeta do Senhor. E esse homem, ele disse assim para essa profeta: profeta, eu quero que você ore para Deus me dar uma outra esposa, porque a minha não quer me acompanhar no ministério. Então eu quero que você ore para que Deus, ele me dê uma outra mulher. E aquela profeta disse: eu não posso fazer essa oração. Como que eu irei orar para você ter uma outra mulher se você está casado com uma? Eu tenho que orar para ela lhe acompanhar e não orar para que você conheça outra mulher ou tenha outra mulher. Existem orações que são totalmente contrárias. Gente, há pessoas que oram muitas vezes e oram um espírito contrário. Por exemplo, há pessoas, por isso que tem que cuidar alguns grupos de intercessão, porque eles podem estar orando: Senhor, nós pedimos a Ti, envia outro pastor aqui para a nossa igreja, envia um pastor que ame as ovelhas, envia um pastor bom. Mas espera aí, se o tempo daquele pastor que está ali não acabou, como é que você vai orar para Deus enviar um outro pastor para aquela igreja? Você está orando o contrário. Isso é oração de feiticeiro. Toda oração contrária é oração de feitiçaria. Não pode ser feita. E um detalhe: se você está nesse grupo de intercessão e concorda com esse tipo de intercessão, você é participante dos pecados daquela rede de intercessão ou daquele grupo de intercessores. Você não pode orar algo que não seja da vontade de Deus. De repente o seu pastor, ele avisa a congregação que Deus falou com ele, que ele tem que mudar de cidade e que ele está se organizando para ano que vem ou até o final do ano ele se mudar de cidade. Só que foi Deus que falou com ele. Daí a igreja começa a orar: Senhor, não permita que o nosso pastor vá embora. Senhor, nosso pastor é uma bênção. Senhor, não deixa ele embora. Tira isso da cabeça dele. Tira, Senhor. Espera aí. Se Deus falou com o teu pastor e você está orando outra coisa, você está fazendo uma oração de feiticeiro. É uma oração fora da vontade de Deus. Cuidado com intercessores que focam o que é seu. Como assim? Há pessoas que dizem assim, intercessores, gente de oração, que diz assim: eu vou orar para que esse carro seja meu. Eu vou orar para que Deus toque no seu coração de me dar esse carro. Eu vou orar para que Deus toque no seu coração para você me dar um emprego.
essas orações feitas por alguns intercessores têm que ter um extremo cuidado. Por quê? Porque intercessores que focam no que é seu, eles não estão tendo discernimento espiritual. E quando alguém fala algo desse tipo, você também conhece o coração da pessoa que está contaminado. Você conhece o coração da pessoa que está contaminada. Então, há coisas que você não pode aceitar, orações que você não deve aceitar. Olha só, tem grupos de intercessão que estão agindo sob o espírito de Absalão. O que é o espírito de Absalão? É aquele espírito que quer tomar ilegalmente o que não pertence a ele. Então tem intercessores que oram, e eles oram por coisas que não pertencem a eles. Senhor, mostra que há pecado na liderança, Senhor. Senhor, que venha à luz, que venha à tona tudo aquilo que está escondido nessa igreja, todo pecado. Senhor, e começam a fazer algumas orações que são orações perigosas. Mas profeta, não dá para fazer esse tipo de oração? Até dá. Só que o pastor tem que estar junto. E detalhe, a direção desse tipo de oração está com a maior autoridade espiritual da igreja, e não com o intercessor. Então, existem orações que são contrárias, que são orações dominadoras. Senhor, mostra para o pastor. Senhor, mostra para o pastor que ele está errado. Senhor, mostra para o pastor, mostra. Cuidado com essas orações. Cuidado com essas orações. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Ou seja, uma pessoa que está influenciada por um espírito de Absalão, o inimigo vai tentar usar a língua dela, e vai usar a língua dela até mesmo profeticamente em oração. Só que orações contrárias numa igreja faz com que não flua a unção, faz com que haja confusão na liderança, e faz com que coisas fiquem travadas dentro da igreja também. É por isso que nas suas orações você tem que sempre quebrar toda oração contrária. Mas, pastor, pode alguém estar de bom coração orando por mim? Sim, eu sei. Às vezes a pessoa ela é inocente, mas as palavras têm poder. E se o pastor não foi muito responsável com um grupo de intercessão, de preparar um grupo coeso de pessoas de caráter, de verdadeiros intercessores, aquele grupo de intercessão pode estar sendo um tiro no pé do próprio pastor ou da própria igreja. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje em dia, nós cuidamos muito quem nós colocamos na salinha de intercessão, e quem nós colocamos também para orar antes do culto e para orar durante o culto. Tem cultos que é uma tribulação. E uma vez Deus me mostrou que algumas orações que foram feitas durante o dia, em um relógio de oração que nós fizemos na igreja, Deus me mostrou que havia orações contrárias. Às vezes não é nem por maldade, mas são orações que não são da vontade de Deus. E toda oração que não é da vontade de Deus, que é contrária à vontade de Deus, ela pode trazer peso para o ambiente. A pessoa que faz oração contrária também é atacada. É por isso que
para você entrar na brecha e orar por outras pessoas, orar pela igreja, orar pelos seus pastores, você tem que sempre orar na vontade de Deus, porque senão você vai ser atacado. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Então, a pessoa que ora contrário, ela também vai ter uma represália disso, porque ela está orando contra a vontade de Deus. Então está abrindo uma legalidade espiritual para que o mal entre na vida dela também. Então até a pessoa que ora ao contrário, ela está atraindo o que é ruim. Sabe, chegou um tempo aqui no Brasil, alguns anos atrás, eu não sei se você lembra, mas houve alguns testemunhos na internet de pessoas que chegavam nos carros e diziam: profetizo que esse carro aqui será meu. Não, você pode orar assim: Senhor, eu quero um carro parecido com esse, mas não igual a esse, porque aquele carro ali já pertence a uma pessoa. Então, você orar por uma propriedade alheia, você estará atando aquela propriedade espiritualmente. É por isso que algumas casas não são vendidas. É por isso que alguns carros você tem dificuldade de vender. Por quê? Porque foi feito oração contrária. Então a casa está amarrada por orações contrárias, o carro está amarrado por orações contrárias. Talvez você diga assim: mas profeta, isso é tão sério assim? Orar contra a vontade de Deus é muito sério. Há pessoas que já confidenciaram para mim e disseram assim: profeta, eu estava orando para a igreja não sair daqui deste lugar. Nós já mudamos várias vezes de prédio, de localidade, de endereço, e teve pessoas que disseram isso para mim: eu estava orando para a igreja não sair daqui. Mas espera aí, quem abriu a porta para a igreja sair dali foi Deus. Então a pessoa que está orando para a igreja ficar aonde Deus disse para a igreja sair, ela está orando o contrário. E toda oração contrária, ela traz um peso espiritual e traz uma consequência para quem está orando o contrário. Por isso, quando você recebe, por exemplo, olha só como isso é sério. Quando você recebe uma falsa profecia, tá? Alguém chega para você e diz assim: olha, eu vi você casando com um pastor, e esse pastor é fulano de tal. Bom, você tem que ver se aquilo é o desejo da pessoa ou é o desejo do coração de Deus. Eu tenho muito cuidado em relação a isso. Só que aquela oração que a pessoa está fazendo por você é uma oração contrária, porque muitas vezes Deus até mostrou que Deus tem uma pessoa para você feliz, para você ser feliz, mas não mostrou que vai ser aquela. Então, tenha cuidado com esse tipo de oração. Tenha cuidado com quem ora por você, com quem você está pedindo para interceder por você. E se você faz parte de um grupo de intercessão, um grupo de oração, tem orações que não devem ser feitas. Eu vou repetir: tem orações que, se o pastor não estiver presente, ou o líder da intercessão não estiver presente, tem orações que não são boas de serem feitas. Amém? Então, tenha cuidado com isso. Eu espero que essa palavra aqui, ela tenha sido uma palavra viva ao seu coração, uma palavra que vai lhe ajudar a você, inclusive, orar mais, cancelando todo espírito de contrariedade e de oração contrária na sua vida. Amém? Então é isso, meus irmãos. Grande ensinamento, né, do irmão Vinícius. Eu creio que dá para a gente aproveitar bastante e passar essa orientação, né, que seja bom para todo mundo, que seja bom para a igreja, que seja bom para a vida espiritual de cada um. E vida material também, porque tem impacto na vida material, né?
Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.